Paz do Senhor a todos, pessoal. Bem-vindo a mais um Tome Nota. Hoje nós vamos aprender sobre a lição de número 3, a Igreja Perfeita em Cristo. Essa lição está na nossa revista Ensinando as Nações Jovem, que inclusive tem o link aqui abaixo na descrição do vídeo para que você possa fazer o download dela em PDF, tá bom? E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Pedro, ele que é vice-líder da Rede Morada, do Comep, e também autor da lição 3, ao qual nós falamos agora, a Igreja Perfeita em Cristo. Muito obrigado pela sua presença, Pedro. Fala, Senhor, Marcos, todo mundo aí que está nos assistindo. Graças a Deus por mais esse assunto, mais esse tema. A gente ter essa oportunidade de falar sobre o livro, né? Sobre a carta aos Colossenses. Maravilha, é um prazer estar aqui. E eu achei tão interessante um contraste que eu não sei se você chegou a pensar nisso. O Pedro, juntamente comigo, vem liderando aqui o projeto de 250 dias de oração, né? E me lembrou muito da questão da igreja primitiva. E o tema dessa lição é a Igreja Perfeita em Cristo. Isso tocou, quando eu vi o tema, tocou muito em meu coração e me fez lembrar do que Deus tem feito. E eu tenho certeza que é o que ele vai continuar fazendo. Então, Pedro, para começar, eu queria te fazer uma pergunta. O que é a revelação geral e ela pode influenciar na salvação do homem? Então, o início aí, né, do assunto desse trecho, dessa nossa lição, vai falar sobre a criação, né? E a gente vê que a revelação de Deus ao ser humano, ela tem dois aspectos, uma revelação geral e uma revelação especial. A geral é para todo mundo. Então, nós vemos lá em Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Nós vemos lá em Romanos, capítulo 1, que as coisas criadas revelam, né, o Criador, revelam a grandeza de Deus, revelam os propósitos de Deus, revela o poder eterno de Deus. Então, essa é a revelação geral. Quando você olha para a natureza, quando você olha para a criação, gente, a gente olha para a lua, a gente olha para as coisas, a gente olha para o mar imenso. Não tem como você olhar para aquilo e não falar, alguém fez isso. Isso não veio do nada, né? Isso não veio de um acidente cósmico, de bater um negócio no outro lá, um planeta no outro, né? Fizeram a curva sem olhar para o sinal e bateu, explodiu e virou tudo isso. Não. Então, a revelação geral é essa, a gente vê que tem um arquiteto no universo, e só que a gente entende pela palavra de Deus que só em Jesus há salvação. Aí entra a revelação especial, que é a revelação pela fé, né? Que a fé vem pela pregação, a fé vem pelo conteúdo da palavra de Deus. E através da fé nós somos salvos, pela graça somos salvos mediante a fé. Então, a salvação, ela só vem pela revelação especial, né? A revelação geral, simplesmente acreditar que existe um Deus, não traz consigo a salvação. A revelação geral, só pelo que Deus está mostrando claramente para todo mundo, ela não é salvífica. A revelação especial, através da fé, é salvífica. Amém. E é muito isso, né? Jesus vem e através dele a gente tem essa oportunidade. E eu queria te perguntar, o que é ser primogênito de toda a criação? A gente vê lá na frente que você começa falando sobre esse contexto do filho primogênito e explique isso para a gente. O que é ser primogênito de toda a criação? Aqui no texto, Paulo traz justamente isso, né? Ele vai resgatar aquela questão do filho primogênito lá nas culturas antigas, que justamente na cultura judaica, na cultura hebraica também tinha. Que o filho primogênito, ele exercia ali um papel de importância, de prioridade. Ele tinha porção dobrada da herança. Hoje, por exemplo, na nossa cultura, se um pai tem 3 filhos e esse pai morre, deixa uma herança, a herança é dividida igualmente pelos 3 filhos, né? Nessa cultura, não. O primogênito ele tinha uma porção dobrada da herança. O primogênito ele já vinha já com uma responsabilidade, com um peso de prioridade em cima dele.
Ele seria o chefe da casa depois da morte do pai. Ele que dirigiria, ele que iria, assim, até certo ponto, até mandar ali nos outros irmãos, né? Então, é essa questão de prioridade, de exercer essa prioridade em relação à casa, em relação à família, em relação aos bens. Se a gente for pensar hoje aí por exemplo, como é lá na Inglaterra, né, que ainda vive uma monarquia, tem a rainha, mas a gente sabe quem é o sucessor, que é o príncipe Charles. Por quê? Porque é o primogênito. Então, nesse sentido, vem sempre o primogênito. E para alguém que não é o primogênito assumir ali o trono lá na Inglaterra, todos os primogênitos que estão vivos têm que morrer. Então, sempre o primogênito tem essa prioridade. Então, quando fala aqui do Senhor Jesus Cristo, o primogênito não como o primeiro a nascer, né? Mas como como a prioridade, como a primazia, como o primeiro lugar. Então, Jesus Cristo exerce a preeminência, ele é o primeiro lugar. Então, é no sentido tanto de herança, que a Bíblia fala que ele conquistou a herança, né? E por isso nós somos co-herdeiros com ele, e no sentido de domínio, ele domina, ele é a primazia, ele exerce a primazia. Ele, nesse ponto, é o primogênito de toda a criação. Muito bom. Essa revista que nós estamos estudando nesse trimestre, o tema dela é Colossenses, né? Então, nós estamos aprendendo sobre esse povo da igreja, da igreja de Colosso. E a igreja de Colosso, se a gente começar lendo ali, Paulo tem algumas discordâncias em relação a eles em alguns pontos, né? E eu queria que você citasse aqui para a gente qual que era a heresia que estava sendo pregada na igreja de Colossos e como Paulo refutou essa heresia que estava sendo pregada ali naquela igreja. Marcos, essa heresia, ela é ligada ao gnosticismo. Então, até aí os professores, alunos, se puderem pesquisar mais sobre o gnosticismo, seria muito bom. Por quê? Não era nem só uma questão da igreja de Colossos, era uma questão da época. A gente vai ver também muitos escritos de João, o combate a essas ideias gnósticas. O principal ponto de pensamento do gnosticismo era o seguinte: era que Deus, né, o ser supremo, o ser perfeito, ele cria até mesmo o mundo espiritual por emanações. Por exemplo, que Jesus Cristo, ele é uma emanação de Deus. Ele seria ali o primeiro a ser criado. Então, ele é um subproduto de Deus. E, em consequência, vinham os anjos depois, né? Então, é esse sentido de que a criação era feita por essas emanações, por esse subproduto. Então, Deus é o ser perfeito, depois vem Jesus Cristo, que é um pouquinho menos perfeito, depois vem os anjos, que é um pouquinho menos perfeito, e vai indo até chegar na matéria, que para eles a matéria era má. Então, eles até consideravam impossível Jesus ser Deus, porque um ser divino não podia se fazer matéria, porque estava unindo algo perfeito com algo mau. Então, isso era o centro assim, do pensamento gnóstico. E isso lá na igreja de Colossos estava gerando esses problemas. Primeiro, menosprezando a pessoa de Cristo. Cristo não era Deus, Cristo não era perfeito. E isso aí, né, fere centralmente a doutrina cristã. E, além disso, os colossenses estavam praticando a adoração a anjos. Estava infiltrando ali naquela igreja esse pensamento. É como assim, eu não posso atingir o Deus Supremo, então eu vou pegar um intermediário ali, né? O anjo que está mais ou menos no meio do caminho para ele me dar uma ajudinha. E se a gente for ver, a gente pode até enfatizar o que ocorre hoje. Claro que a gente fala com todo respeito, mas confrontando dentro da palavra de Deus, a questão dos santos que o cristianismo católico, por exemplo, considera os intermediários de nós com Deus, né? Aqueles que estão ali numa posição mais elevada do que nós, mas mais inferior a Deus, mais ou menos assim esse pensamento. Então, isso que eles tinham, e por isso eles adoravam os anjos, eles se prostravam diante dos anjos. Então,
Esse era um problema sério acontecendo ali. Então, Paulo, ele vem com essa carta falando que não, Jesus é supremo, Jesus é Deus. E fala assim, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Essa palavra imagem quer dizer um igual. Ele é a expressa imagem, como diz lá em Hebreus, ele é Deus, ele é expresso, todos os atributos de Deus estão nele. Então, é isso que ele vem combater. Combater essa questão do menosprezo à pessoa de Cristo, considerando ele como a primeira criação de Deus. Hoje, a doutrina dos testemunhos de Jeová vai falar isso também, que Jesus Cristo é o primeiro ser criado, né? E Paulo vem mostrando, não, Jesus não é criado, Jesus é criador. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, para ele, e nele tudo subsiste ainda. Então, é essa doutrina, essa heresia, esse risco que aqueles irmãos estavam correndo, que Paulo vem combater. Jesus é o Filho de Deus, né? Não alguém um pouco menos forte, vamos falar assim, né? Alguém com um pouco de menos poder. Não. É justamente o que você... diz, né? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Exatamente. Pedro, é isso, cara. A gente está chegando ao final e eu queria que você deixasse um recado, um conselho para os professores, para os alunos. Você começou falando algo muito importante, pesquisar, né, essas palavras. Eu queria que você deixasse aí esse conselho assim, para essa galera que está nos assistindo nesse momento e que vai ministrar essa aula no próximo domingo. É isso, eu acho que é muito importante essa pesquisa sobre o gnosticismo, que vem bem para entender bem o que a carta como um todo está falando, né? Por que Paulo teve que escrever essa carta para aquela igreja, e especificamente nesse assunto que traz a questão da criação, mostra Jesus como criador, mostra Jesus ali, né? Eu acho que é importante ver também ali o contexto de Gênesis, da criação, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, João capítulo 1 também, Evangelho de João, que vai mostrar o verbo que se fez carne. Então, tudo isso, fazer uma pesquisa bíblica sobre esses assuntos, sobre a encarnação de Cristo, sobre entender sobre a criação, ver como que Deus se revela por meio da criação, que é a revelação geral de Deus, e trazer isso mesmo aos seus alunos, né? Perguntar para eles assim experiências que eles já tiveram com a natureza. Eu mesmo na lição Estevão, a primeira vez que eu vi o mar, então você vê aquilo lá, eu falei, gente, Deus é maravilhoso. Não sei, talvez outras pessoas viram outras coisas aí que acharam bonito, né? E nisso tudo a gente vê Deus. Então é importante ver pegar também essas experiências dos alunos, essa percepção, como que a gente percebe Deus nessa revelação geral, como que a gente vê Deus nas coisas criadas. E pesquisar sobre isso, sobre esse contexto histórico, eu acho que tem tudo para ser um assunto muito edificante para todos, de muito aprendizado para a gente. Amém? Amém. Cara, que lição extraordinária. A gente tem sido abençoado demais através da nossa revista Ensinando as Nações Jovem. Nós temos aprendido muito na palavra de Deus. Os nossos jovens têm sido muito abençoados e edificados. Pedro, muito obrigado. Deus te abençoe. Gente, eu quero lembrar mais uma vez, o Pedro é o nosso líder aqui, vice-líder da Rede Morada, do Comep, né? Ele, cara, é uma bênção, moço. É uma benção mesmo. Pedro, deixa seu Instagram aí pro pessoal, às vezes quer te convidar para ministrar, alguma coisa assim. Rapaz, é Pedro HS Paula. Amém. Isso aí, gente. Oi, pode falar. Não, só agradecer, né? É uma bênção estar aqui, poder participar desse projeto. Essas lições realmente têm nos abençoado muito, têm nos edificado muito. Esses temas, né? Cada assunto, da forma que está sendo tratado, da forma que está sendo abordado, tem sido uma bênção mesmo, e gratidão a Deus por poder fazer parte, poder estar aqui. Valeu demais, meu irmão. Amém. E nós que agradecemos, viu, por você se permitir esse canal de bênção para a gente nas nossas vidas. Pessoal, a gente está chegando ao final. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, @comepmorada, no YouTube, TV Comep, se inscreve, dá o like, compartilha essa mensagem com seus jovens, com sua família, com sua igreja, para que todos possam ser
edificados, todos possam ser abençoados, tá bom? Pedro, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe. E é isso, gente. Valeu, até a próxima, até semana que vem.